Tarso, quais ferramentas eu utilizo para determinada coisa? Tarso, quais ferramentas você utiliza para determinada coisa? Vira e mexe, receba essas perguntas. Então é bem comum, de fato, a gente querer saber que ferramenta a gente pode utilizar para isso ou para aquilo, principalmente às vezes ferramentas gratuitas ou que sejam mais baratas, ou também a gente tem curiosidade de saber o que as outras pessoas estão utilizando para de repente a gente ver se também funciona para a gente. E é isso que eu vou mostrar para você hoje. Se normalmente eu trago conteúdos ensinando as ferramentas, hoje eu vou te falar de diversas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia com bastante frequência. E claro, tem ferramentas também que eu utilizo com menos frequência, só às vezes de forma esporádica e tal, mas essas eu não trouxe para cá, tá? Então eu vou falar das que eu uso mais no dia a dia para diversas finalidades. Então, de repente, parte você se interessa e parte não tem a ver com o seu cenário, tá bom? Então é isso. Não vou aprofundar em cada ferramenta porque ficaria muito grande. Eu trouxe várias ferramentas. Vou falar bem pincelada um pouquinho de cada uma delas, assim, partir para a próxima. Mas se você tiver interesse em saber mais da ferramenta ou que eu traga tutoriais, vídeos, aulas de determinada ferramenta, deixa nos comentários o que você deseja e aí eu consigo trazer conteúdos. Beleza? Mas antes da gente começar, um recado rápido. Caso você queira aprender muito mais de tecnologia, marketing digital, redes sociais, nós já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. Além disso, se você precisar da nossa ajuda com alguma coisa, temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E se você gostar deste vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora pro vídeo! Bom, vamos começar pelo que a gente mais falou aqui no canal, né, que são de planilhas. A gente fala bastante de planilhas aqui. Bom, para uso de planilhas, eu utilizo bastante o Excel, o Google Planilhas e também o LibreOffice Calc. Utilizo muito mais o Excel e o Google Planilhas, tá, para finalidades diferentes, mas também utilizo o LibreOffice Calc. E aí, quando eu utilizo cada uma delas? O Excel, normalmente, quando alguém me manda coisas ou quando eu quero criar planilhas um pouco mais complexas e tudo mais, eu utilizo o Excel. Até mesmo quando quero que tenha macro, alguma coisa do tipo, tem certas coisas que eu gosto mais do Excel. Já o Google Planilhas, ferramentas mais simples, coisas mais práticas, ou que eu preciso compartilhar com terceiros, listas, essas coisas que eu vou salvar mais na nuvem mesmo, então facilita utilizar o Google Planilhas. E claro, é de graça, né? O Excel também tem a sua versão gratuita. E o LibreOffice Calc é totalmente de graça também, e você pode utilizar mesmo para abrir uma planilha feita no Excel ou no Google Planilhas, beleza? Outras ferramentas que eu utilizo bastante são, claro, o Word, Google Documentos e o LibreOffice Writer. Então, sim, eu utilizo o Word para várias coisas, principalmente coisas que eu quero formatar de um jeito que as outras ferramentas não facilitam a minha vida. Eu utilizo mais o Word. Já o Google Documentos utilizo para textos mais simples, textos que eu vou compartilhar bastante, ou textos que eu vou salvar no Google Drive e tudo mais, então eu utilizo ali o Google Documentos. E o LibreOffice Calc, normalmente textos que eu vou manter no meu computador mesmo, apesar de que eu posso jogar para a nuvem. Então, textos que eu vou manter no meu computador, em um HD e tudo mais. É uma ferramenta também totalmente gratuita do pacote LibreOffice. Mas ele também faz várias coisas, inclusive você consegue fazer TCC com ele e tal. Particularmente, eu prefiro algumas funcionalidades melhor do Word e algumas funcionalidades melhor do LibreOffice Calc, por exemplo. Então fica complicado você decidir e às vezes eu decido conforme o objetivo, tá? Então fica a seu critério. E sem falar que o Word é pago e o LibreOffice é gratuito. Ferramenta então de armazenamento, eu utilizo o Google Drive, eu utilizo o OneDrive, eu utilizo o Dropbox. E claro, tem algumas outras aí que às vezes eu utilizo também, mas para outras finalidades. Mas no geralzão temos ali essas três que eu utilizo bastante, principalmente o Google Drive, porque a gente trabalha com o Google Workspace, né? Então eu trabalho mais com o Google Workspace do que com o OneDrive, com as coisas da Microsoft ali no OneDrive. Mas também trabalho bastante com o OneDrive, tá? Então tem as duas ferramentas, mas ainda vejo que utilizo mais o Google Drive.
Já para gerenciar um pouco as coisas, a minha agenda e tudo mais, eu utilizo o Google Agenda, clássico, fácil de utilizar, tá ali tanto no meu celular quanto no computador, super fácil. E junto dele eu utilizo o Google Tarefas também, então facilita também a minha vida. São duas ferramentas bem simples, bem interessantes e bem funcionais, então elas me atendem muito bem e tudo gratuito. Já algumas ferramentas de gestão de projetos ou até outras coisas, né, de produtividade, eu utilizo bastante o Trello e ainda também utilizo um pouco do Notion. O Trello eu utilizo mais do que o Notion, mas estou querendo utilizar mais ainda o Notion. Então o Notion eu estou utilizando para algumas coisas, mas o Trello eu acabo utilizando diretão mesmo, assim. Então vejo que acabo utilizando mais ele do que o Notion, mas estou testando coisas no Notion também para ver o que eu substituo, o que eu uso um mais do que o outro e tal, e vendo como melhora a minha vida e o meu processo. Além disso, também para trabalhar com os e-mails, eu trabalho com vários e-mails, não só uma conta de e-mail. Então eu preciso de um gerenciador de e-mails, né, para eu abrir vários e-mails ao mesmo tempo. Então eu trabalho bastante com o Thunderbird, que ele é gratuito, facilita a minha vida demais. Mas você também pode utilizar o Outlook, né, que dá para utilizar aí em vários computadores também. Eu acabei gostando mais, utilizando mais o Thunderbird, mas às vezes eu utilizo o Outlook também. Então você tem duas opções, né? No celular eu gosto de utilizar o Bluemail, né, um aplicativo que me permite abrir algumas contas de e-mail ali de forma gratuita também e tal. E eu gosto de como ele funciona. Quero até testar outros gerenciadores de e-mail ali no celular, mas o Bluemail me atendeu bastante, gostei dele e estou utilizando até hoje. Mas ainda vou testar novos porque eu gosto de testar ferramentas. E temos ainda também o Google Meet e o Zoom, que eu utilizo bastante, principalmente o Google Meet, né, que a gente vai fazer chamadas ali, acaba fazendo muito mais fácil no Google Meet, mas também eu utilizo o Zoom e particularmente eu gosto mais do Zoom, eu vejo a qualidade melhor, funciona melhor e tudo mais. Só que é mais prático utilizar o Google Meet, então eu acabo utilizando mais ele, mas gosto mais da qualidade, da funcionalidade do Zoom. Agora, outras coisas, eu mexo também com algumas coisas visuais, como vocês podem ver aqui, tanto a questão de imagens estáticas quanto de vídeos, né? Então, para isso eu trabalho também bastante. Bastante assim, eu utilizo um tanto, né? Parte de algumas funcionalidades que eu preciso fazer. Então, eu utilizo o Photoshop, eu utilizo o Illustrator e eu também utilizo o Canva. Então, tudo depende do que eu preciso, né? Tem certas coisas super fáceis de fazer no Canva, eu vou lá e faço no Canva. Mas tem coisa que o Canva não vai me atender e aí eu tenho que procurar uma ferramenta. Também utilizo o GIMP, tá? Então tem o GIMP também e o Inkscape, mas o Inkscape eu não uso tanto. Utilizo mais o GIMP do que o Inkscape. Então são ferramentas aí, o GIMP é gratuito, substitui assim, né? Substitui o Photoshop, mas eu considero ele muito bom, mas ainda inferior ao Photoshop. E o Inkscape também é muito bom, mas eu também considero inferior ao Illustrator. Mas são ferramentas que você consegue utilizar para finalidades similares, Photoshop e GIMP, Illustrator e Inkscape, tá? Mas eu utilizo mais isso aí, Photoshop, Illustrator e Canva. E o GIMP de vez em quando também, mas ainda utilizo mais o Photoshop do que o GIMP. Já falando de áudio, eu trabalho bastante com o Audacity, tá? É uma ferramenta gratuita, de código aberto e tudo mais, e para mim me ajuda bastante para as finalidades que eu preciso. Eu não sou um produtor de áudio, nada avançado aqui, apesar de que eu conheço pessoas que trabalham com produção de áudio e usam o Audacity, mas claro, tem gente que torce o nariz quando é coisa mais profissional, fala que tem que usar outras ferramentas e tudo mais. Aí eu deixo para a galera que é do meio discutir isso aí. Eu utilizo para as minhas finalidades, me atende numa boa, então eu não preciso de nenhuma ferramenta mais rebuscada que isso e mesmo ainda mais paga, né? Então o Audacity já me atende bem. Falando então em edição de vídeo, gravações e tal, utilizo o Premiere da Adobe, né? Utilizo o DaVinci Resolve, que é uma ferramenta muito boa de edição de vídeo e que tem a versão gratuita excelente também, então eu utilizo também bastante ele, mas tem a versão paga para quem quiser, né? Utilizo também o Camtasia, que muitas vezes a gente grava coisas com o Camtasia, e o CapCut também, às vezes no computador e às vezes no celular. Então utilizo várias ferramentinhas aí para a gente trabalhar com os vídeos. Tem outras ferramentas que eu já testei, até gostei também, mas não senti necessidade de substituir, tá? Mas eu vou testar algumas outras. Por exemplo, o Filmora também, que eu já testei, já usei. Tem outras ferramentas aí também que eu gostei
gostei, mas acabei não utilizando com frequência. O Filmora eu quero voltar a testar, voltar a usar depois para ver como que ele está hoje, porque já faz um tempinho que eu não ponho a mão nele, como que ele está hoje, se pode me ajudar em algumas coisas que eu estou precisando e que outras ferramentas não estão me atendendo tão bem nesses pontos que eu gostaria e ouvir falar bem do Filmora nesses pontos. Então, vamos descobrir também. Só um recado rápido. Caso você ainda não saiba, nós temos um canal no Telegram e um grupo no WhatsApp, ambos gratuitos, onde só a gente fala, para não ter bagunça. Ali a gente compartilha diversos tipos de conteúdo, inclusive cupons de desconto. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E nós temos também uma área de membros aqui dentro do YouTube mesmo, e é super baratinha. Basta você clicar ali em Seja Membro, algumas possibilidades vão abrir para você, veja qual te interessa e vem fazer parte com a gente. Então, bora para o vídeo de novo. Além disso, para gravação de tela eu utilizo bastante o OBS Studio, que além de gravar tela faz streaming, para quem faz streaming por aí, eu não faço, né? Então eu não utilizo para essa finalidade, mas para gravar tela ele me atende muito bem. E também temos aí o Camtasia que eu também utilizo para gravar tela e tal. Então, duas ferramentas que eu utilizo bastante. Agora, navegar na internet, né, que parece o básico aí, o classicão, mas existem ferramentas diferentes e cada um gosta de uma. Eu utilizo, sem mentir, 4 navegadores, finalidades diferentes, momentos diferentes. O principal que eu utilizo é o Firefox, é o que eu mais utilizo. Mas eu utilizo bastante também o Chrome e eu utilizo bastante também o Microsoft Edge e depois ainda utilizo o Brave, tá? Então são 4 ferramentas que eu realmente abro, muitas vezes em conjunto elas estão abertas para coisas diferentes e tudo mais. Então, sim, eu utilizo 4 navegadores diferentes e gosto deles, tá? Cada um me atende a alguma coisa. Se às vezes um não está me atendendo de um jeito, eu utilizo o outro para determinada coisa. Enfim, então eu realmente utilizo 4 navegadores, por mais maluco que isso pareça. Aí temos também uma ferramenta para a gente trabalhar com PDF e tal, e eu utilizo o Adobe Acrobat, tá? Então eu consigo principalmente visualizar as coisas no Adobe Acrobat. Acredito que muita gente também utiliza ele tem a versão gratuita e a versão paga, tá? Eu gosto de abrir as coisas no Adobe Acrobat, mas tem outros programas que te permitem manipular, manusear aí PDFs, tá? Então tem também, eu até quero testar alguns que me falaram aí, para ver como é que ele está se saindo, beleza? Se eu achar bacana, eu trago aí para vocês. Agora, indo para um outro caminho, eu utilizo também o WordPress. Por que indo por um outro caminho, né? Porque tem gente que não conhece o WordPress, que ele é para blogs, tá bom? Então ele é uma ferramenta gratuita que você pode instalar ali na sua hospedagem e criar os seus blogs. Então, sim, eu utilizo o WordPress porque eu trabalho bastante com blog também, tá? Com sites e tudo mais. O WordPress serve para você não só fazer blogs, mas também sites estáticos você pode fazer com WordPress, caso você não saiba, tá? Então sim, eu trabalho bastante com WordPress também. Agora, gerenciador de download. Existem vários por aí, alguns gratuitos, alguns pagos. O que eu mais gostei e é pago é o Internet Download Manager. Eu achei ele bem bacana de todos que eu testei, comprei, gostei mesmo. Então, deixei ele aí comigo, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, mas por que gastar com um gerenciador de download porque tem outros por aí que são até gratuitos ou que o próprio navegador vai lá e faz uma gestão do download ali. Enfim, depois que você utiliza bons gerenciadores de download, você percebe a diferença. Por isso eu resolvi comprar ele, acesso vitalício, gostei bastante mesmo, tá? Então eu comprei essa ferramenta e eu utilizo ela bastante mesmo no meu dia a dia. Então é uma ferramenta que eu recomendo e vejo pouca gente falar dele. Agora, gerenciador de senhas. Muitas pessoas não sabem como gerenciar suas senhas. Pois é, utilize gerenciador de senhas. Existem vários no mercado, alguns excelentes, mas às vezes são carinhos, enfim. Então tem algumas opções. Se você quer opções gratuitas, você pode utilizar o LastPass e o Bitwarden, tá? Eu utilizo os dois, gosto deles e tem as versões pagas deles também, beleza? Mas tem outras ferramentas pagas por aí que também são bem bacanas, eu recomendo você pesquisar. Mas se você quiser, deixa aí nos comentários abaixo que eu trago também um conteúdo sobre esse tema porque ele é bem importante. Agora, falando do trivial, né? Ferramentas de comunicação, os messengers da vida, né? O que eu utilizo muito? Telegram.
E o que eu utilizo também, porque eu sou meio que obrigado, o WhatsApp, certo? Então eu utilizo bastante os dois. Prefiro 1 milhão de vezes o Telegram, mas como a gente sabe que principalmente o brasileiro utiliza muito o WhatsApp, para várias coisas a gente precisa do WhatsApp. Então sim, eu utilizo as duas ferramentas, mas gosto muito mais do Telegram. Agora, acredite se quiser, eu utilizo muito a ferramenta de captura e esboço do próprio Windows. Uma ferramenta simples, gratuita, que você pode utilizar pra caramba aí. E sim, eu utilizo praticamente todos os dias. Um monte de coisa eu printo pra cá, pra lá, preciso, salvo, envio para os outros, enfim, né? Então sim, é uma ferramenta simples, mas que salva a minha vida e eu gosto bastante aqui no Windows. Tem outra ferramenta, aliás, tem outras ferramentas também de capturas de tela aí que são bem interessantes, mas tem uma também que eu achei legal, já usei bastante, dei uma diminuída, mas eu acho ela bacana, que é o Lightshot. Ela é gratuita também, você consegue instalar, ela roda aí facinho e é leve, tá? Mas eu gosto bastante dela. Só que o captura e esboço já está me atendendo, então eu parei de usar ela porque eu não estava precisando tanto assim. Mas tá aí mais uma opção para você caso você queira substituir o captura e esboço. Outra ferramenta que eu utilizo bastante também para mexer com vídeos, assistir a vídeos, é o VLC, tá? Uma ferramenta gratuita também, um ótimo player aí de vídeo. Eu gosto bastante dele, mas tem outros aí que as pessoas também recomendam, que vira e mexe eu quero testar, testo alguns eu não gosto, alguns eu pretendo testar, enfim. Então, o VLC eu gosto, já uso bastante, faz tempo aí que eu uso, mas quero testar outras porque eu gosto de ver o que tem por aí. Mais uma ferramenta que eu utilizo bastante também é o Microsoft Authenticator, porque vira e mexe você precisa de um autenticador. Ele fica no meu aplicativo, né, no celular, então você utiliza para acessar, para ele te enviar um código para alguma coisa, para você acessar algumas ferramentas. Então, tem o Google também Authenticator, eu preferi o Microsoft Authenticator também pelos comentários, tá? Eu vi uma galera reclamando do Google e aí fui utilizar o da Microsoft, gostei mais e tal. Então, por enquanto, estou no da Microsoft, beleza? E claro, uma ferramenta que eu utilizo muito, aposto que muita gente também utiliza, é a calculadora do Windows. A simples e velha calculadora do Windows. Utilizo demais essa calculadora, acho que todos os dias eu estou ali mexendo nela de alguma forma. Beleza? Então aqui trouxe várias ferramentas, algumas que parecem bestinhas, mas que para mim me ajudam demais, e algumas aí que são um pouquinho mais complexas, até para aprender, até para usar e tudo mais, mas que pode ser útil para muita gente. Se você tiver interesse em aprender mais de alguma dessas ferramentas, ou que eu fale mais de alguma delas e tudo mais, ou de algum tema específico, deixa nos comentários abaixo, fico sabendo e consigo trazer conteúdo então interessante aí para você, beleza? Só lembrando então, caso você queira aprender muito mais, nós já temos alguns cursos e outros estão vindo por aí. E também temos o nosso serviço de suporte, consultoria e aulas particulares. Todos os links estão aí abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, então curte, se inscreve, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.